porque se contempla a si mesmo. E se foi e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para vosso Deus, o Pai, é esta: visite aos órfãos e às viúvas nas suas atribulações, e guarde-se da corrupção do mundo. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Se você precisa sentar, sente. Vamos declarar esse nome maravilhoso. Jesus. Esse nome é maravilhoso. Esse nome tem poder. Jesus. Esse nome liberta, esse nome cura, esse nome restaura. Ele só sabe dizer o nome. Meu coração é como uma criança. Meu coração é como uma criança. Obrigado, meu Deus. Ele só sabe dizer o nome. Ele só sabe dizer Que nome é esse? Diga bem alto, declare. Isso, a igreja. A igreja que vai habitar nas alturas junto com Jesus. A igreja que é lavada pelo sangue de Jesus. A igreja que é santa para Jesus. Oh glória, aleluia. Diga Jesus. Deus, diga abençoe-nos nesta noite. Amém? Amém. Tiago, então, capítulo de número 1, versículo de número 22, diz: sede não somente ouvintes. O que é ouvinte, querido?
Primeiramente, o que é um ouvinte? O ouvinte é aquele que você fala inúmeras vezes com ele, mas ele não aprende. Inúmeras vezes você vai falar com o ouvinte, você vai explicar para ele. A minha esposa, ela diz que eu sou um belo ouvinte dentro de casa, principalmente quando eu deixo a toalha molhada em cima da cama. Isso quer dizer o quê? Que eu sou um ouvinte, porque ela diz, não deixa essa toalha molhada em cima da cama. Então isso é ser um ouvinte. Quantas vezes ela já falou comigo? Quantas vezes ela retornou em falar comigo? Assim é o exemplo que eu dou para você, como o Tiago deu o exemplo do homem que vai até o espelho. Ele se olha, se contempla no espelho, mas quando ele se vira, ele já esqueceu do que ele viu. Ele já esqueceu de totalmente aquilo que ele viu. Esse é a pessoa que ouve a palavra, mas ela não pratica. Ele ouve, ele sabe que a palavra é poderosa, ela sabe que a palavra cura, sabe que a palavra é algo que vai fazer com que a vida dele e a vida dela vai ser transformada pelo poder de Deus. Mas ele não consegue obedecer. Então essa obediência, querido, quando Deus nos fala sobre obediência, a primeira coisa que Deus nos ensina é que nós, por causa da obediência, somos nós que ensinamos. Nós precisamos ser ensinadores quando nós somos obedientes a Deus. A palavra de Deus vai fluir nas nossas vidas, vai mudar a nossa prática, a nossa vida no cotidiano também. Leia comigo lá em Deuteronômio, capítulo de número 5. E aí você vai entender por que nós somos nós que devemos ensinar. Nós somos os ensinadores da palavra, nós somos os ensinadores de bons testemunhos. Deuteronômio 5, 29. Amém? Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos, até quando? Para sempre. Até quando? Para sempre. Até quando? Para sempre. O que Deus está falando aqui, querido? Moisés desce para receber a lei. E Moisés disse, não, vamos falar todos nós com ele. E eles disseram o que para Moisés? Não, Moisés, nós temos medo. Mas a relação desse medo aqui é pecado. A relação desse medo aqui é desobediência. A relação do medo que o povo disse, não, Moisés, vá você falar com Deus. Nós ouviremos tudo que Deus falar pela tua boca. Foi assim ou não foi? Mas o que eles fizeram? Moisés disse, fiquem aqui. Eu e Josué vamos subir, mas eu vou voltar. E ele sobe para receber as tábuas da lei. Ele sobe, ele chega na metade do caminho e ele diz para Josué, Josué, fica aqui. Se você vai na literatura que você vai lendo, você não vê eles peguem todo o alimento necessário para 40 dias. Peguem roupa necessária para 40 dias. Leve fogo, leve lenha. Não, eles não pegaram nada. Eles simplesmente fizeram o quê? A vontade de Deus. Moisés, sobe. Eu quero falar contigo. Já que o povo não quer me ouvir, eu vou falar contigo, então sobe. E Josué sobe com ele, e chega na metade do caminho, Josué para ali. E Moisés sobe até o cume do monte. E diz que a glória de Deus, ela começa a descer sobre aquele lugar. E ela era tão poderosa que se via olho nu. E 40 dias ficou essa glória sobre o monte. 40 dias e 40 noites. Moisés ficou em meio à presença de Deus. E 40 dias não são 4 horas, não são 4 minutos. 40 dias é 1 mês e 10 dias para o nosso relógio para contar. É ou não é?
passa logo, é rápido. Quando a gente está feliz, passa que é uma alegria, né? Pega férias para você ver. Peguei 30 dias de férias, parece que saí ontem. É bom, né? Passa 40 dias esperando por uma resposta. Você arranca os cabelos. Assim estava o povo lá embaixo. Mas por causa da desobediência, sabe o que começou a permear no coração deles? No meio deles tinha egípcios. No meio deles tinham mulheres que vieram de uma vida profana. Vieram soldados. Vieram homens e mulheres que tinham uma vida promíscua. É como dentro da igreja, querido. Nós temos vários tipos de pessoas. Pessoas que não tinham caráter. Pessoas que eram boas ao seu pensamento. Até encontrarem a Jesus. Porque quando você encontra Jesus, você se depara com Isaías. Você diz, misericórdia, quem sou eu para estar na presença de um Deus tão santo? Quem sou eu para permanecer na frente de um Deus tão poderoso? E aquele povo começou a cansar. E aí, lá embaixo, existia Arão, o porta-voz de Moisés. E eles começaram a pressionar Arão. Muitas das vezes você vai querer pedir ajuda para alguém. Você vai pedir conselho para alguém. Muitas vezes você vai querer resposta de alguém. E esse alguém não tem resposta para você, querido. Então Arão começou a ser pressionado e ele não tinha estrutura. E você tem que ter cuidado. Quando você não tem estrutura da obediência a Deus, sabe o que acontece? O teu coração se corrompe. O seu pensamento se corrompe. A sua fé se corrompe. A tua espera se torna uma espera temorosa. Aí sabe o que acabou fazendo todos esses 40 dias? Eles começaram a dizer assim, ó, dá-nos alguma coisa para esperar, porque Moisés foi embora. Eu nem sei se Moisés vai voltar. Eu nem sei se Josué vai voltar. Ninguém falou nada. Ninguém disse nada e eles não levaram nem comida, não levaram nada. No mínimo já morreram de fome, já morreram de sede. E os dois passaram 40 dias e 40 noites na presença de Deus e não comeram e nem beberam. É isso que eu acho mais maravilhoso. Quer ser sustentado por Deus, esteja na presença dEle. Obedeça à vontade dEle. Sabe por que nós pecamos? Porque nós ficamos temerosos com muitas coisas. Nós ficamos apreensivos. Nós ficamos calculando. Nós ficamos com medo de tomar alguma atitude. E isso nos trava. Nós temos que ter essa fé. Nós precisamos ter essa obediência na nossa vida. E a Bíblia diz, quem dera se tivessem tal coração. Diga no meu e no seu coração, diga no meu coração. Meu coração. Precisa estar a obediência a Deus. Precisa estar obediente a Deus. Da forma que Deus deseja. Da forma que Deus deseja. Outra coisa que nós vamos aprendendo, porque depois desses 40 dias, quando Moisés desce, ele chega até Josué e Josué diz para ele assim, você está ouvindo? Ele disse, que barulho é esse? Parece uma festa. Moisés desce com as tábuas da lei. E ele chega lá embaixo, se depara com um bezerro de ouro e as pessoas adorando, se prostituindo, o povo de Deus. Por isso que eu quero que você tenha total diligência naquilo que você está dizendo, que você tem uma vida de Deus. Para que as pessoas não peguem você de surpresa, para que você não se contamine com coisas que não são de Deus. E você acha normal. Quando Moisés chega, Moisés se ira. Moisés quebra as tábuas da lei. Moisés derruba o bezerro de ouro. E ele faz uma pergunta para eles. O que Deus deixou de fazer por vós? Isso é uma coisa que tem que estar na nossa mente como cristão. Como filhos de Deus. O que Cristo fez por nós. O que Deus fez por nós.
O que está acontecendo na nossa vida que Deus deixou de fazer? O que Deus não fez na minha vida? Para que eu tivesse uma vida abençoada. Eu não posso cobrar nada de Deus porque eu olho para Ele e Ele fez tudo. Ele preparou todas as coisas para mim. Ele preparou todas as coisas para você. Nós nos reclamamos das coisas que nós não buscamos nele por causa da desobediência. Segunda leitura que eu quero que você faça é no livro de Josué. Vá para frente aí, Deuteronômio. Aí você vai chegar no livro de Josué 1:8. Esse mesmo Josué que estava lá em cima, estava junto com Moisés. Ele viu o ensino de Moisés. Moisés, um homem que obedecia a Deus. Um homem que tinha uma calma. Ah, como eu queria ter essa calma. Como eu queria ser manso como Moisés era. Porque, gente, imagine, muitas vezes nós estouramos com a nossa casa. Quantos são lá na sua casa? Quantos filhos você tem? Quantas vezes você já perdeu a tampa da panela com eles? E Moisés cuidava de mais de 2 milhões de almas. Ele respondia por todos eles. Quando Deus quis destruir eles, ele se colocou na frente e disse: Senhor, mate-me a mim, porque sou eu que estou levando eles. Mas não mata eles. Deus, por amor a Moisés, não fez isso. A obediência faz você ter valor diante de Deus, gente. A obediência faz você ter um respeito de Deus. Isso é maravilhoso. Você ter um Deus que te respeita, um Deus que te valoriza. Você não precisa estar pedindo valor para ninguém. Você não precisa estar esperando o valor de ninguém. Mas você olha para Ele e Ele te valoriza todos os dias. Olha só, Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Você está com a palavra na mão? Você está com a palavra na mão? Então pegue ela nas mãos. Você está do lado da sua família? Mostre para ela. Diga, é isso aqui que nós temos que seguir. É isso aqui que prospera o nosso caminho. É isso aqui que vai nos dar paz. É esta palavra que vai fazer aquilo que nós lemos em Deuteronômio, que a minha geração e a sua geração, se teu filho está aí contigo, se a tua filha está aí contigo, diga, a tua geração vai responder para a unção que está descendo na minha. A sua será maior, porque eu vou obedecer a Deus. Eu quero que a tua geração conheça a Deus mais do que eu conheci. Porque a palavra de Deus diz, a obediência que está no meu coração produzirá um milagre na tua geração. Aleluia. Amém. Amém. Nós somos aqueles que ensinamos. Nós pais, nós pastores, nós líderes da nossa casa, nós homens e mulheres que estão batalhando pela fé. Eu dei um exemplo hoje, eu estava sentado no almoço, e eu dei um exemplo de como nós temos que ser ensinadores de verdade. E eu estava dizendo para minha filha, ela chegou e me interrogou, a Esther, pai, por que eu não posso ter um Facebook? Eu digo, você quer ter um Facebook? Para que você quer ter um Facebook? Ah, porque minhas amigas têm, porque eu quero botar ali as fotos, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, o Instagram também, pai, é muito legal, isso, aquilo, aquele outro. Amém. Então vamos sentar aqui que eu vou fazer para ti. E eu comecei a sentar, e comecei a escrever, e comecei a fazer, e quando cheguei no momento da data de aniversário dela, eu botei a data real dela. E o Facebook disse assim, você ainda não tem a maior idade. O Facebook aceita pessoas acima de 18 anos. Eu não sei se 16 já está entrando. Aí, ela me disse assim, ué,
Mas as minhas colegas não têm 18 anos. Eu disse, então vamos fazer um ensino para ti agora. Se eu colocasse que você tivesse 18 anos agora, e você tem o seu Face, você fica feliz, você vai botar suas fotos, você vai escrever, você vai postar, amém? Ela, amém. Agora lá na igreja o pai pega o microfone, abre a palavra do Senhor e diz assim, igreja, não minta para a sua família. E você vai estar sentado sempre do meu lado, o que você vai pensar dentro de você? Meu pai fala, mas não vive. Eu também posso falar e não viver. Eu e você somos ensinadores de verdade. Eu e você vamos fazer esses meninos e meninas que estão aqui serem homens e mulheres de Deus, de uma audácia e de uma intrepidez que vai ser na presença de Deus maravilhosa. Glória a Deus. Ou nós podemos fazer deles derrotados, perdedores. Oh, Senhor Deus, misericórdia, Pai. Aí quero que você pense aí dentro daquilo que você está fazendo na sua casa. Então eu vou chegar hoje, eu vou partir o braço para cima dele, dela, e vai acontecer. Olha isso. A obediência, ela não é por força, mas é por amor. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Eu desejo, eu quero. Eu desejo, eu quero obedecer. O rebelde não obedece. Nós somos considerados ovelhas do aprisco do Senhor. Mas sabe que tem muito bode no meio da igreja. Muito bode no meio do aprisco do Senhor. Sabe por quê? Porque o bode, ele não aceita ordem. Você pode colocar comida para ele te bate. Ele dá a cabeçada. Ele te expulsa. Ele não aceita. Ele prefere viver sozinho. Ele prefere viver não em grupo, mas solitário. E acaba morrendo. Não tem muito tempo de vida. Agora a ovelha, você pode olhar. A ovelha, ela é alimentada. Ela é cuidada. O Senhor, quando Ele nos considera como ovelhas do aprisco dEle, Ele diz assim, eu estou gerando um cuidado sobre a igreja. Um cuidado sobre este lugar. A cada pessoa que vai aceitando a Cristo, Ele vem colocando dentro desse lugar abençoado, aonde Ele retém. A ovelha, ela é obediente ao seu pastor. Ela ouve. Isso aqui está tudo dentro de João, capítulo de número 10. A ovelha, ela ouve, ela sabe qual é o tom da voz do seu pastor. Esses dias eu acho maravilhoso, porque tem coisas que a gente vai produzir dentro de um Face, de uma postagem, mas tem coisa que é só bobagem. Misericórdia. Aí estava lá uma dúzia de ovelhas longe da cerca e chegou uma moça, ela era de um outro país, então o grito que ela dava era tipo um alarido. Então ela chegou na cerca e deu aquele alarido e chamou e falou, as ovelhas nem para levantar a cabeça da onde elas estavam pastando. Chegou a outra e fez a mesma coisa, foi a mesma atitude. E chegou mais um e fez a mesma coisa. Todas tinham um tom de voz diferente uma da outra. Só que daí chegou um que estava na sua mão um cajado. E ele chegou perto da cerca. E ele deu um grito só. Todas as ovelhas levantaram a cabeça e vieram para a cerca. Você tem que entender, querido, que quando Jesus Cristo nos chama de ovelha, Ele está nos chamando de sabedores, obedientes. Cuidado com a voz que você tem ouvido. Quando Jesus nos coloca dentro desse aprisco, a única coisa que Ele quer que eu e você viemos a fazer é obedecê-lo. Obedecer quando Ele chama, obedecer quando Ele fala. Obedecer quando Ele deixa descrito essas coisas. E Ele nunca nos forçou a nada.
Amém? João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ele está dizendo, se você não obedecer, eu vou te prender. Se você não me obedecer, eu vou te jogar dentro da cova dos leões. Tanto é que Daniel tanto obedecia a ele que foi parar na cova dos leões por causa disso. Então você tem que ter cuidado do seguinte. Se eu amo a Deus, como muitas vezes a gente diz, eu amo a Jesus, eu amo a Deus. Quem ama a Deus aqui? Quem ama Jesus Cristo aqui? Você tem obedecido os mandamentos? Você tem obedecido as ordens dele? Nós temos que ter o maior cuidado, que muitas vezes a gente diz que é, mas só de boca. Outra coisa também aqui, quando eu estava falando sobre obediência não por força, mas em amor, e o Senhor me dava isso, Ele me deu aquilo que as crianças estão falando o mês todo. Está ali, ó, em 1 João 5,3. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados ou são difíceis. Porque é engraçado, as pessoas dizem assim, mas eu não consigo fazer isso. Como é que eu vou viver desse jeito? Como é que eu vou deixar disso? Os mandamentos de Deus não são pesados. O que acontece é que está dentro de nós ainda é desobediência. O que permeia nosso pensamento é desobedecer a Deus. Desobedecer a vontade dele, queridos. Eu quero que você seja bem sincero. Vá ouvindo e vá meditando. Porque isso vai fazer toda a diferença em quem você é em Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu cresço. Quando eu obedeço a Deus, eu venço. Quando eu obedeço a Deus, eu tenho o melhor. Amém? Olha só. Mateus 5,19. Abra lá comigo. Mateus, capítulo de número 5, 19. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino de Deus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado o maior no reino de Deus. Se eu quero crescer, eu vou aprender e ensinar da maneira certa. Muitos dizem assim, mas pastor, ensinam dessa forma, me ensinaram assim, falaram assim, e não está na palavra. Pois saiba de uma coisa, sobre eles virá a justiça de Deus. Sobre todo aquele que ensina errado, virá a justiça de Deus. Não é porque eu falei mais ou porque eu falei menos, mas é como eu estou ensinando. Eu sempre tenho dito isso para você. Eu busco estudar, estudar e estudar. Eu me esforço para trazer algo aqui que seja a vontade de Deus. Mas esperar que você obedeça, isso é uma coisa que é você e Deus. Infelizmente. Porque Deus está vendo. Deus está enxergando tanto a minha parte quanto a sua. Deus está olhando tanto para mim quanto para você. E eu tenho certeza, querido, que você não saiu de casa para perder seu tempo.
Você não saiu de casa simplesmente para vir aqui dar uma volta. Tem tanto lugar que as pessoas dizem, nossa, é tão maravilhoso ir no shopping, é tão maravilhoso ir lá no ginásio do Internacional, é tão maravilhoso ir lá no ginásio do Grêmio. Tanto que eu gosto muito do Grêmio. Mas eu quero que você entenda isso. Tem tantos lugares que você poderia sair com a sua família. Mas quando eu venho para a casa de Deus é porque eu venho adorar Ele. Aleluia. E adoração a gente não compra. Adoração a gente não inventa. Ou a gente adora ou a gente não adora. Ou a gente é verdadeiro ou a gente é mentiroso. Então é dentro dessa obediência de adoração que você está ensinando. Porque eu venho minha esposa, vem minhas filhas. É um degrau todos os dias. Eles estão vendo o que você está fazendo na presença de Deus. Eles estão sabendo quem você é na presença de Deus. Chega na igreja, você está aqui na igreja, você senta, você já senta com a sua família e você diz assim, tomara que seja um culto abençoado. Que o pastor não fale de dinheiro. Porque hoje eu não estou com paciência para isso. Eu estou muito cansado, fiz muita coisa. Ela está ouvindo. E os filhos também estão ouvindo. Mas aí você chega num tempo que você é abençoado. E você é abençoado. Tá? Porque Deus te abençoa de uma forma plena. O diabo te encanta para você achar que está abençoado. E aí você esquece de Deus e vai viver com Ele. Tá? E aí você chega e diz assim, mas eu estou abençoado. E aí o teu filho olha para você e diz assim, meu pai serve a Deus dessa forma. Reclama. Está sempre chato. Está sempre com a cara fechada. Minha mãe vem servir a Deus, mas está sempre falando pelos cotovelos. Fala mal de uma, fala mal da outra, fala mal do louvor, fala mal do pastor. Ah, mas a minha mãe vem, mas ela diz, meu Deus, a igreja, eu queria uma igreja maior, eu queria uma igreja melhor. O meu coração, querido, não está numa igreja grande ou pequena. O meu coração está em fazer você entender que nós temos que ir para o céu. Aleluia, Jesus. E sair deste lugar com a sabedoria e o entendimento de obedecer a Deus lá fora. Então, quando eu chego aqui, o meu filho, minha filha, a minha esposa estão me vendo. Aí depois você cobra a coisa certa dele. Não é assim, tem que servir assim. Aí ela pensa dentro dela, o que ele quer que eu faça? Então não adianta, querido, você ser um mero orador, um mero ouvinte, mas não praticar isso com fervor. Não declarar isso nas suas atitudes. Não mostrar que é bom servir a Deus. Vamos lá? Nós crescemos então. Romanos 13. Quando a gente obedece a Deus, a gente cresce. Vamos lá em Romanos capítulo de número 13, onde Paulo fala aos romanos, ele declara uma coisa muito interessante. Romanos capítulo de número 13, versículo de número 1 e 2. Olha só, tem muita coisa que se ensina, mas a gente tem que perceber que a autoridade vem de Deus. 13, 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às potestades ou autoridades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Amém? Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre ti mesmo a pecado ou condenação. O que ele está dizendo aqui? Quem é a autoridade? É a autoridade de Deus. Quem é a autoridade precisa ser respeitado. Ah, mas é uma autoridade fajuta. Peraí. Se chegou num lugar de autoridade, ele pode fazer a coisa errada. Ele vai ter com Deus. Mas eu e você
Nós temos que entender. A palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe são autoridades. Aí muitos já me disseram: mas pastor, meu pai usa droga, meu pai é um alcoólatra, minha mãe, pastor, nunca está em casa, minha mãe é fofoqueira, é intrigueira. Mas ela é autoridade sobre a tua vida. Mas Deus está dizendo: honra ela, não seja igual a ela. Honra ele, não seja igual a ele. Essa é a diferença. Respeitar a autoridade é você não ficar questionando. Tem muita gente questionando a palavra de Deus. É ordem de Deus. Tem muita gente que questiona como é que se obedece a Deus. Mas a palavra é de Deus. Então essa autoridade, para a gente crescer, a gente tem que obedecer. Se ela está fazendo certo ou errado, isso não é nosso. Você não precisa se sujar com isso. Você não precisa ser igual a ele ou a ela. Lá com o teu chefe na empresa também. Pedro fala: obedeçam a eles, porque é como se vocês obedecessem a Deus. Então dê bom testemunho. É isso que é uma coisa que eu fico apreensivo em tudo que eu faço, porque quando se é para fazer alguma coisa que está errado, e você tem que dizer que não. Está errado, é não. Porque senão você vai trazer a condenação sobre ti também. Principalmente sobre você. Porque a Bíblia diz que no tempo da ignorância Deus não leva em conta. Mas quando nós sabemos o que estamos fazendo, isso vem como cobrança sobre nós. É aquela situação. Você sabe que dedo no olho de alguém dói. Mas quando vem em você, dói mais ainda. É ou não é? Isso é aprender. Você sabe que dói. Mas você vai lá e faz. Então nós temos que crescer, querido. Nós crescemos obedecendo autoridades. Olha só. A obediência traz um governo. Governe sua vida impondo a sua carne a obedecer a Deus. Sou eu quem mando na minha carne. Tá? Quando você está em Cristo, você tem autoridade para governar suas vontades, seus desejos. Ai, pastor, eu não aguento. Ai, pastor, eu não me seguro. Ai, pastor, eu adulterei, eu menti, eu roubei porque eu não aguento. Não, irmão. O certo é você aguentar. Porque está em você o Espírito Santo, está em mim o Espírito Santo. Mas nós vacilamos, nós abrimos brecha, nós deixamos o pecado entrar. E esse governo, a obediência nos traz esse governo. Peraí, eu tenho que obedecer a quem? A Deus? Então ao diabo eu vou desobedecer. Eu vou obedecer a Deus e as vontades da minha carne eu não vou aceitar. Mas é bom, mas não é para mim. Mas vai me fazer eu crescer logo, mas não é para você. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou me dar bem. Não se dê bem com coisas erradas. É preferível você reduzir, você enxugar o seu orçamento, do que querer viver uma vida a largos passos. E está devendo para todo mundo. Mas tem que ter esse cuidado, gente. Nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus, na obediência à vontade de Deus. E tem que parar a carne. Amém? Vamos lá para 1 Pedro 1,14. Se puder me dar, vamos a Deus. 1 Pedro 1,14. 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhos obedientes, não deixem amoldar pelos maus desejos que outrora, quando viviam na ignorância. Não deixe aquele mesmo homem voltar a pensar da mesma maneira. Não deixe aquela velha mulher continuar sendo aquela velha mulher de antigamente. Muda isso. A Bíblia diz que nós não devemos nos permitir dominar, amoldar por velhas práticas, por desejos que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Meu Deus, nós não podemos
Nem sequer, se você tem que ter cuidado, tome cuidado até como você falava. Como você se veste. Obrigado. Até isso, querido, é uma coisa que eu e você temos que cuidar, porque a gente não pode se amoldar. Eu estou bem assim. Eu estou bem desse jeito. Não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu gosto de viver assim. Não, ninguém vai me mudar. Eu não vou mudar por causa de ninguém. Eu cuido muito que minhas filhas assistem e elas... A pequena adora a Turma da Mônica. E ela diz assim, nossa, o Cascão não toma banho. Eu digo, filha, mas você vê que é uma turminha, quando chove, ele se desespera, né? Ele corre para casa, ele se tranca em algum lugar para não pegar água. E um dia fizeram um desenho que mostraram uma foto que ele tinha tomado banho. Ele se desesperou. Ele disse, não pode ser verdade. Não, isso não foi comigo. Sabe? Então o desespero do Cascão por causa de um banho. Eu digo, muitas vezes estamos nós assim, desesperados por mudar a nossa vida. Só que nós estamos na sujeira. Quando nós estamos no pecado e não estamos com Cristo, nós estamos na sujeira. E Cristo vem nos limpar, o Espírito Santo vem mudar a nossa história, vem mudar a nossa vida, vem transformar o nosso caráter, o nosso modo de pensar, até as escolhas Ele vem mudar. E nós ficamos naquela resistência. Nós ficamos resistindo a Ele. Pense numa coisa que você ama. Ama de coração. Quando você estava antes de conhecer a Cristo. Desculpa. Você amava isso. Amava. Desejava muito. Eu tinha uma coisa no meu sangue que se chamava velocidade. Eu adorava isso. Só que eu era muito doido, muito maluco. Eu por várias vezes quase morri. Eu vivia muito perto do perigo. Era todos os dias eu estava à beira da morte. Mas aquela adrenalina, aquilo é uma coisa que movia o meu sangue. Precisava roubar, eu roubava para aquilo. Precisava enganar, eu enganava para aquilo. E eu via a morte durante muitas vezes. E eu entendi uma coisa. É tão fácil a gente perder tudo. Eu vi tantos amigos morrer fazendo isso. Tanta gente acabar morto atrás do volante por causa de uma bobagem. Aí hoje eu disse para o Senhor, eu tenho ainda um sonho. A minha esposa, ela luta contra isso. Mas eu digo, nem que eu for muito velhinho, eu vou encostar na frente da igreja onde eu vou ser pastor. Tá? Eu tenho o meu Opala 71 sem seguir. Só por carinho que eu sempre tive. Mas é assim, querido, mas não para correr. Hoje eu olho para aquilo e eu tenho um cuidado maior sobre essas coisas. Hoje quando nós estamos andando, ontem nós fomos a Montenegro e nós fomos com a Kombi, Kombi abençoada, Jesus. Olhou todo mundo. Olhou todo mundo. Disseram que a culpa era do cara que soldou. Abriu os buracos lá. E molhou dentro, molhou os pés do Gabriel, molhou os pés do Juarez, molhou a bolsa da Esther. Só que era muita chuva, gente. Jesus, era chuva demais. Ficou mesmo bastante. E aí nós pegamos e fomos lá na Santa Ceia e voltamos. E eu digo, como eu agradeço a Deus, querido. Hoje com as poucas coisas, e isso fora o alimento que nós pagamos. Eu digo, com as poucas coisas que o Senhor tem me dado, eu tenho obedecido a Ele a cada dia. Eu tenho sonhos, mas eu não sei se eu vou realizar eles. Isso depende da vontade de Deus, eu quero obedecer a Deus. Eu gostaria muito, mas tem coisas que Deus não vai me dar porque Ele sabe que vai estragar. Tem coisas na sua vida que Ele tem que segurar você, Ele tem que parar você, Ele tem que dizer para você não.
E muitas vezes tem que dar umas sacudidas assim para você acordar. Porque você está muito parado também. Está muito descansado, está esperando aquilo que não vem. Então eu e você, nós temos que estar apegados a uma coisa, a obediência ao Senhor. Não deixe que as velhas práticas voltem. Não deixe que os pensamentos da velha natureza voltem a contaminar a tua mente. E eu te digo assim, querido, aquilo era muito jovem, tá? Então a juventude nos traz uma gana de que nós podemos fazer tudo. Eu sou novo, eu posso fazer o que eu quero. Eu sou novo, se eu quebrar, eu construo de novo. Muitas vezes essa atitude fez muitos pararem no cemitério. Então a gente tem que ter cuidado, gente. Viva o teu dia como se fosse o último. Cuide. Porque se Jesus volta hoje, nós temos que estar prontos. Nós não podemos dizer para ele, não, Senhor, volta amanhã depois das 8. E daí eu vou estar melhor. Hoje eu briguei com meu marido. Hoje eu discuti com a minha esposa. Hoje eu gritei com o vizinho. Hoje eu fechei no trânsito uma pessoa e a pessoa me xingou e eu xinguei ela também, porque eu tenho no meu direito, eu estou no meu direito, eu posso fazer. Só que não esqueça, você é cristão. Você que tem que dar o bom exemplo. Você que tem que ser melhor. Amém? Mais 3 versículos que também cabe dentro desse governar nossa carne. Você não precisa abrir, eu quero só ler com você. 1 Coríntios 16, 13 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens corajosos, sejam fortes. Tem tanta gente covarde hoje, tem tanta gente fraca, que é tão fraco, tão não tem atitude. Não tem um posicionamento, não, eu sirvo a Deus, e é com Deus que eu vou ficar. Não é com Deus, eu vou obedecer a Deus, é a minha fé, é isso que eu creio, é nisso que eu vou manter a minha vida, eu vou permanecer nessa fé, em Jesus, forte, corajoso. Ah não, tá vindo ali os meus amigos, deixa eu te mudar. E aí, cara, tudo bem? Aí você satisfaz os amigos. Os amigos não te levam para o céu. Os amigos não têm poder para te curar. Os amigos não têm poder para restaurar a tua vida, a tua família. Os conselhos que muitas vezes vêm deles é dizer assim, separa, cara. Separa que tem um monte de mulher separada aí, um monte de mulher sozinha. Aí você cai nesse tipo. Mas você não é corajoso de dizer assim, não, eu estou errado, eu tenho que corrigir. Vai lá a mulher e diz, não, eu estou errado, eu preciso mudar mesmo. Eu só cobro, mas não faço nada. Só fico gritando, esperneando, querendo, mas não ajudo meu marido para nada. Então a gente tem que usar dessa obediência a Deus. E colocar a nossa vida, gente. Tem que ser forte, tem que ser corajoso. Porque a fé... Olha só, 2 Coríntios 5, 7. Porque nós vivemos pela fé e não pelo que vivemos. A gente vive não pelo aquilo que o olho está enxergando. É pela fé. Está dando errado, mas você está servindo a Deus? Fica servindo a Deus. Está perdendo? Mas você está de bem com Deus e está servindo a Deus? Fique com Deus. Você está ganhando, e está produzindo, está conquistando, está vencendo, e você está de bem com Deus? Fique com Deus. Agora, você já está de mal a pior, e ainda procura ficar longe de Deus. Larga a fé. Aí você está indo bem, mas você não. Você está tão bem que não consegue vir cultuar o Senhor. Você está tão bem que não consegue nem chegar na igreja. Você está tão bem que teu trabalho é tão abençoado que você não consegue nem trazer sua família para a igreja. Que tipo de trabalho é esse?
que te tira da presença de Deus. Nós temos 7 dias. Nós temos só 2 cultos. Você tem que saber organizar a sua vida. Isso não é o pastor que faz. Isso não é Deus quem faz. Isso é você para Deus quem faz. Amém? E 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Você quer obedecer a Deus? Você quer crescer em Deus? Tenha fé naquilo que você está fazendo. Essa fé vai fazer você crescer. Essa fé vai te dar coragem, vai te dar força. Essa fé vai fazer com que você não se contamine com o mundo. Você veio para Cristo, não retorne para o mundo. Amém? E se coloque de pé. Nós vamos orar agora, agradecer a Deus.